O Cavaleiro Preso na Armadura, nós vamos começar o comentário do capítulo 5. O capítulo 5 nos diz a respeito do Castelo do Conhecimento. O Castelo do Conhecimento, logo assim, após o Castelo do Silêncio, né? No caminho ainda para o Castelo do Conhecimento, o cavaleiro já começa a desejar mudança, né? Desejar mudança no seu exterior. Ele se percebe diferente e ele começa a querer, né? Cortar a barba, a fazer movimentos diferenciados, comer, saborear a comida, lembrar de quem fez, quem deu a comida, como que era e como que agora ele podendo comer sem o elmo é tão mais gratificante, né? Então, ainda no caminho para o castelo do conhecimento, ele já começa a ter atitudes de mudança para ele mesmo. E então ele consegue vislumbrar, olhar, ver de longe o castelo do conhecimento. E ele percebe que é um castelo grande, lindo, maravilhoso, majestoso, com portas de ouro. E ele se questiona, inclusive, de quem é que projetou esse castelo tão magnânimo dessa forma, né? E o Sam, o seu eu, que está com ele, independente de ele estar dentro de um castelo, né? Era ele próprio. Sam diz para ele que o grande arquiteto, né, do castelo do conhecimento, quem projetou ele é o próprio universo, né, que é a fonte do conhecimento. Então ele começa a perceber que ele vai entrar dentro de um castelo aonde existe ali toda essa força da criação, né? A força de fazer as coisas, de ser a origem da fonte das coisas, né? E ele, quando ele chega mais próximo, ele começa a pensar: mais um castelo que eu vou ter que fazer sozinho. E ele então recebe a grande surpresa de que Rebeca diz para ele, né? O silêncio é para um, mas o conhecimento é para todos. Então, ele é tão majestoso e grandioso quanto abundante, né? Então, conhecimento não é só para uma pessoa. Se eu tenho, compartilho. Eu tenho, ele existe, todos podem acessá-lo, né? Não é para uma pessoa apenas ter e segurar e guardar para si. É algo que deve ser para todas as pessoas, né? Mas o que ele acha mais interessante é que quando logo ele coloca a chave, vai abrir, vai entrar, castelo é uma escuridão absurda. Não tem tochas para poder acender aquela luz. Mas o esquilo consegue encontrar e dar para ele um primeiro caminho. E eis que existe uma frase escrita brilhantemente: o conhecimento é a luz que através da qual você vai encontrar o seu caminho. Então, a luz para iluminar aquele castelo, para você encontrar o caminho de percorrer aqui no castelo, você deve encontrar ser a luz. Então, o conhecimento que o castelo vai proporcionar vai automaticamente iluminá-lo, vai fazer com que ele tenha essa luz para que, iluminado o castelo, ele consiga caminhar no castelo com tranquilidade. E ele então acha interessante isso, e logo em seguida ele já percebe, né, quando Sam, o eu interior, diz para ele que quanto mais ele souber, mais luminoso vai ficar ali naquele ambiente. Então ele começa a caminhar e descobre o primeiro desafio, que é uma pergunta. E a pergunta diz: será que você não confundiu necessidade com amor? Ele então começa a ficar intrigado porque todo mundo, o tempo todo, né? Ele tenha que aprender alguma coisa, né? E será? O que será que quer dizer essa questão da necessidade, do amor, né? Ele começa a perceber que um dia ele amou, mas quando ele amou, até estar na verdade que ele estava no dia a dia dele, onde ele foi questionado pelo fato de existir a sua armadura, né? A esposa, quando questiona, eu só te aceito novamente quando você não tiver essa armadura, né? Ele começa a perceber que antes de ter armadura, antes de tudo, ele amava muito a esposa dele.
E ele percebe que por que ele não ama mais a esposa, ele começa a ver toda a história de que ela começa a se embriagar. Antes dela se embriagar, o que que ela fazia, né? Ela era uma pessoa prestativa, ela estava junto com ele, ela o ajudava, ela, quando ele teve dificuldades, ela lavou, ela passou, ela cozinhou, ela acolheu, ela ficou cansada, né? Então, assim, e ele, quando ele tinha fracassos em cima de fracassos, ele tinha que fazer mudanças, ele tinha que abdicar das coisas que possuía, e todas essas mudanças e adaptações para a nova situação que existia, ela quem tinha que fazer todas essas mudanças e se adaptar pelo fracasso que ele era, que ele tinha conquistado, né? De não conquistar, né? Então, assim, ele começa a perceber as consequências que as atitudes que ele tomou causava tanto cansaço, tanta exaustão, tanta tristeza na vida da esposa, né? E só que ele começa a ver que além desse conhecimento de que ele começa a ver que ele também podia ter culpa, mas ele queria manter ela ali naquela situação porque era uma boa justificativa para quê? Para que ele pudesse continuar, né? Ter alguém a quem culpar, né? Por tudo que ele tinha feito até. Ah, mas porque você está sempre triste. Ah, mas porque você está sempre cansada. Então é melhor eu sair de casa, na verdade. Ela está cansada justamente porque ele não está em casa ajudando, né? Ela está cansada, ela está exausta porque ele não está presente ali, ouvindo, aconselhando, abraçando, acolhendo, carregando, fazendo as mudanças de uma casa para outra, de uma realidade para outra, né? Então, na verdade, ele usava a Juliet, né? Ele usava a esposa dele, porque ele necessitava dela mais do que ele amava ela, né? Então, amá-la era um desafio. Era o grande desafio que ele não exercia, né? E quando ele começa a perceber isso, ele começa a ficar triste, né? E aí ele começa a questionar dentro dele sobre todas as realidades que eles já passaram, ele com o filho dele e tudo mais, até porque ter um filho também era só uma necessidade. Porque todo cavaleiro tinha que ter um filho homem, e um filho homem para quê? Para substituí-lo, para estar no lugar dele, né? Para poder honrá-lo, para dar o nome dele, né? O filho dele não teria o nome, seria o filho dele, né? Então, Christopher não seria Christopher, seria o filho do cavaleiro, né? Então, quantas situações ele havia ali tido clareza de que ele, na verdade, necessitava das pessoas, né? Para que ele pudesse ser o que ele achava ser o ideal para ele. E quando ele vê o sofrimento daqueles que estavam ali só para cumprir a honra dele, cumprir o bem-estar dele, ele começa a sentir a dor do outro, ele começa a perceber que ele necessitava, na verdade, do amor deles, né? O que ele precisava era do amor. Só que ele não conseguiria acessar esse amor enquanto ele mesmo não se amava, né? E esse fato de se amar, se encontrar, começa então a surgir luz no castelo. O castelo começa a se iluminar. Então, ele conversando com Sam, tem todo um movimento onde ele tem a clareza que, se não se amava, ele não poderia realmente amar os outros, né? Então, ele descobriu a grande verdade, né? Merlin chega para dizer, né? Porque quando nós amamos, é que nós podemos amar os outros. Quando nós nos amamos, é que nós conseguimos verdadeiramente amar o outro, né? É, o que mais tem aqui? Vamos ver. Não há mais bonito que a luz do autoconhecimento, né? Diz Merlin, né? Não existe escuridão nesse castelo para aquelas pessoas que já estão no autoconhecimento, né? Então, a primeira luz que deve ser identificada é o autoconhecimento, o amor a si mesmo, o ato de perceber o outro, não machucar o outro, responder às necessidades próprias de forma consciente, tendo clareza do que as minhas necessidades estão fazendo na vida dos outros, né? Então, às vezes a gente não sabe
quando que é a hora também de pedir ajuda, quando que é a hora de poder ter alguém ali do nosso lado para orientar. A gente acha que é necessário ter e o outro está ali e tem que estar, né? E quando a gente está perdido, a gente acha que a gente mesmo tem que encontrar a saída, sendo que a gente pode pedir ajuda, a gente não está sozinho. O segundo desafio que existe logo após essa questão dessa pergunta é o espelho, né? Ele encontra um espelho, só que não é qualquer espelho, é um espelho que mostra o que você realmente é, né? E ele, ao se ver no espelho, ele não se reconhece, porque quem ele vê é uma pessoa maravilhosa, né? É um homem, ele fala assim, ó, é um cavaleiro, essa pessoa de extrema beleza, né? Inocência, né? É uma bela espécime de pessoa, né? Então, ele começa a perceber que existia um projeto de vida. Quando ele nasceu, ele já nasceu pronto. Ele já nasceu com todas as habilidades que ele precisava. Agora, querer ser o que ele é verdadeiramente, ou querer ser o que os outros querem que ele seja, é a partir daqui o grande pensamento que vai entrar em jogo, né? Então, o cavalheiro, ele começa a perceber que ele coloca uma armadura para poder imprimir na realidade dele aquilo que as pessoas gostariam que sejam vistas. Ele não pode expressar os próprios sentimentos, as próprias vontades, o próprio querer, expressar a sua própria bondade, alegria, o seu próprio jeito de ser. Ele tem que passar a ser o que os outros, né? Então, as pessoas, para gostarem dele, ele tem que agradá-las. E ele começa a se moldar, a criar uma armadura que molda, que estrutura ele na forma estrutural que os outros querem, que ele considera que os outros querem. E ele começa a provar para os outros que ele é bondoso, gentil e amoroso, quanto ele não precisava provar. Ele bastava ser quem ele é. Ele já era aquilo, ele já era. Então ele começa a acessar esse movimento aonde ele tem aquela necessidade, aquela vontade de querer chorar com a própria lamúria. Do tipo, como eu fui, né? Aquela autopiedade, né? Como eu fui errado em não me expressar verdadeiramente, querer ficar só agradando o que os outros queriam, e aí com isso eu não via a verdade, né? Mas é impressionante porque aí o Sam vem, né? O eu pessoal profundo diz: não chore com essas lágrimas de autopiedade, porque elas acabam trazendo desprazeres, não tem prazer na vida, né? Ficar lamuriando da vida, ficar reclamando da vida, ficar lembrando das coisas ruins que aconteceram com você, como forma de autopiedade, de poder manter você onde você está, não é uma forma de evolução, de autoconhecimento, né? Não vai eliminar a armadura que você criou, né? E aí, é, ele começa então a ver os outros desafios que estão naquela sala do conhecimento. O próximo desafio vai vir a respeito da ambição, né? E aí ele começa a perceber o que que é uma pessoa com ambição, uma pessoa sem ambição, ambição de ter as coisas, de querer sempre o melhor, sempre há o que melhorar, sempre há o que ter mais, né? O querer ter mais, né? Como posses e tudo mais. Só que aí ele começa a identificar que o quê? Que uma árvore, por exemplo, ela já tem tudo e ela já é tudo que ela é, né? E ela faz tudo que ela faz para o outro, porque ela já é, ela já tem, então ela pode dar, né? Então, ele começa a perceber que uma pessoa que nasce ali com inteligência, bondade, amor, compaixão, né, aquele olhar de retribuir, de perceber o outro, isso não vai trazer bens materiais. Onde já se viu uma coisa dessa, né? Ele tem que fazer coisas, né? E Merlin mostra para ele que não, que o fato dele ser aquilo, ele ser quem ele já vai ser e já vai fazer o que é necessário ser feito. E automaticamente
as coisas materiais vão acontecer e vão surgir na sua vida. E eis que eles encontram, então, no centro do grande salão, porque a cada questionamento desse vai iluminando mais o salão, uma grande árvore, né? Uma macieira repleta de maçãs, né? E aí ela está o quê? Realizando o seu potencial, né, em benefício de todos, dar maçãs saborosas, majestosas, maduras, bonitas, né? Então é necessário separar aqui o quê? A necessidade da ganância, né? Então eu tenho que conhecer a minha necessidade, eu tenho que saber quem eu sou, mas além de tudo, quando olhando para essa necessidade, eu tenho que observar onde que está a ganância, né? Quem eu sou, qual a minha necessidade e a necessidade do outro aqui, e o que se requer aqui, ser aquilo e automaticamente sempre em vigilância para que a ganância não tome posse de si. Bom, esse castelo, né, do autoconhecimento aqui, né, do conhecimento em si, ele leva ele a entrar nesse lugar, né, onde ele também passa a perceber que o autoconhecimento requer tempo. Não é algo que ele tem assim rapidamente, né? Ele precisa parar, ele precisa observar, ele precisa se dar tempo para chegar lá. E após ter encontrado todo esse motivo, né, essa forma de ser, essa nova forma de ser, ele então é livre do castelo, ele consegue sair do castelo, consegue, ele já tendo o elmo solto que ele já estava, ele vê um riacho, ele vai até o riacho e quando lá chega ele percebe que os braços e as pernas também já estão livres, né? Então, aquela conotação que o autoconhecimento, o castelo do conhecimento traz para ele, de que se ele puder parar um pouco, observar, ele vai alcançar muito mais coisa do que ficar andando por aí, para lá e para cá, não conseguindo nada, né? Então, o tempo realmente passa rápido. E quando se está em contato consigo mesmo, ele automaticamente perde até mesmo a noção do tempo.